E perdoar é uma decisão e a gente tá melhor do que quando a gente era recém-casado. Eu falo, o brócolis é o segredo. Os filhos não são mais importantes do que o cônjuge. Ela perguntava se eu ia e ela mesmo não ia. Tô, né? Tudo certo aí? Oi, tudo bem por aí? Por aqui tem cola e muita fé também. Vamos juntas? O vídeo de hoje, gente, é muito especial. Hoje nós temos um convidado. Vem cá, meu convidado, vem cá, meu digníssimo esposo. Está aqui para respondermos perguntas, né? Que antes do Dia dos Namorados a gente colocou uma caixinha de perguntas nos stories e fizeram várias perguntas e a gente vai responder essas perguntas aqui agora, nós dois. Quero saber como vocês se conheceram. Como a gente se conheceu? Foi assim, eu estava na igreja, eu estava no louvor no dia, estava eu e minha amiga. Entra esse rapaz. Aí eu disse, nossa, eu olhei pra mim e disse, nossa, que rapaz bonito, bem apessoado. Obrigado. Que bênção. Aí minha amiga disse, ele tem namorada. Eu disse, então deixa pra lá. E pronto, morreu o assunto. Passou os 3 anos pra depois a gente ter algum outro contato, porque eu, na minha cabeça, eu não conhecia ele direito, né? Achava que ele ainda estava namorando. Então, não teve mais nada. Mas e você? Foi desse jeito, né, que a gente se conheceu. Eu ia pra igreja, pra programação da igreja, e lá a gente se via normal, mas como eu disse, na época eu namorava. E aí, alguns anos depois, eu já não estava mais namorando. E aí, eu comecei a prestar mais atenção nela, né? Já eu estava solteiro, comecei a prestar atenção nela. E aí foi onde a gente foi se conhecendo, mas assim, conversando normal, nem tinha tanta conversa, nem tanto diálogo, mas... Eu perguntava, tu vai pra conferência, pro congresso? Aí ele dizia, eu vou, e tu? Eu digo, vou não. Ela perguntava se eu ia e ela mesmo não ia. Era só pra conversar, né? Só pra ter um assunto. E aí tinha uma amiga nossa, né, que foi quem fez essa ponte, É. Larissa, love you, Larissa. Love you, Larissa. Foi inclusive ela que me disse que ele tá namorando, que eles estudavam na mesma faculdade. E aí ela fez essa ponte, né, da gente se conhecer melhor, e a gente foi se conhecendo. Foi. E aí, hashtag estamos aí. Hashtag estamos aí, deu tudo certo. Próxima pergunta, gente. Como saber se algum sentimento por alguém é da vontade de Deus? Esse assunto aqui é um pouquinho polêmico, né, porque tem muita gente que tem essa tradição, esse costume no meu evangelho dizer, eu vou orar para poder namorar. Eu tenho minhas ressalvas quanto a isso. Tem gente que ora para namorar, aí começa a namorar porque diz que recebeu a confirmação de Deus. E aí dá 2 meses termina, dá 1 mês termina. Ou seja, o Deus que disse, ele errou. Questão de sentimentos, para você saber se vem de Deus. Primeiro, se você está sentindo um sentimento por alguém, aquela pessoa também está lhe retribuindo esse sentimento. Você vê que a pessoa é uma pessoa que está na igreja, é uma pessoa que tem uma boa visão de futuro, é uma pessoa que trata bem a família. Comece esse relacionamento, esse namoro. Durante o namoro você vai conhecendo aquela pessoa, você vai se acostumando. Esse sentimento que está dentro de você, se for realmente algo que vai vir de Deus, vai aumentar. Deus, ele não quer que nenhum filho seu esteja em uma situação, em um relacionamento ruim. Às vezes a gente diz, Deus me botou num relacionamento ruim. Não, você se colocou lá. Então, para saber se esse sentimento realmente vem de Deus, o que é que a gente tem que fazer? Ora dizendo, Deus, vai me mostrando durante o namoro realmente como é essa pessoa, vai conhecendo ela. Se você vê que esse sentimento está aumentando e está sendo correspondido também pela outra pessoa. É importante, viu, gente? Às vezes você tá lá sozinho, hein? Aí eu sinto que aquela pessoa é pra mim, a pessoa nem sabe que você existe. Primeiro você veja se a pessoa também tá na sua, né? Correspondendo, eles têm conversa e tal. E voltando um pouco na questão que ele falou de orar para pedir confirmação, muitas vezes a gente enxerga sinais onde não tem, pega qualquer coisa e diz, isso foi um sinal de Deus para que eu vá nessa. Mas é o que você quer, você tá convertendo os sinais de Deus para dizer só o que você quer. Quando diz o que você não quer, você rejeita. Diz, não, acho que eu entendi errado. Mas quando é uma coisa que você quer, aí você diz, então foi realmente confirmação de Deus. Obrigada, Senhor. E aí depois dá tudo errado, né? Então, nada contra pedir confirmação a Deus. Esteja com o coração limpo, né? E aberto para receber um não. Para receber um não. Esteja ciente de que o não pode vir. Se ele vier, você vai ter que aceitar. Com certeza. Acha que existe uma pessoa específica separada por Deus para cada pessoa? Não, de jeito nenhum. Eu também não acho. Eu creio assim que Deus ele une propósitos, né? Ele vê 2 pessoas que têm o mesmo propósito, que aceitam o chamado, que estão conectadas e ele faz com que vocês se encontrem, mas porque vocês já estavam nos mesmos ambientes, vocês já gostam das mesmas coisas. Então não é que existe aquela pessoa ideal para vocês, só tem esse Deus que se separou e fez aquela pessoa só para você. Não, não é isso, mas ele dá a oportunidade que pessoas semelhantes, com chamados semelhantes, se conheçam e aí vai dessas pessoas, né, dar uma chance uma para outra. Já imaginou como ia dar errado a bagaceira? Se uma pessoa já escolheu uma pessoa errada, aí o cara que era para estar com essa menina já não vai estar, então essa menina já vai estar com outro cara errado, que vai pegar o cara
que era de outra pessoa, ou seja, vai dar uma bagunça. Não existe isso de que Deus tem uma pessoa certa para cada um, não. Entenda que, como a Eliane aqui bem colocou, o que acontece aqui é que Deus ele vai unir propósitos. Ele vai unir pessoas e os propósitos dessas pessoas vão se alinhar. Deus ele vai trabalhar em cima justamente desse alinhamento de propósitos. Deus pode fazer com que duas pessoas realmente se aproximem para propósitos e desígnios específicos dele. Mas para dizer que só existe uma pessoa certa para cada um, não. Isso aí realmente... Como lidar com situações de impasse entre o casal? Eu acho que o caminho é sempre o diálogo, sempre, sempre, sempre. Não tem outra forma. Porque a gente vê, principalmente filme, a gente assiste muito filme, muita série, os problemas começam e se estabelecem quando falta diálogo. Às vezes a pessoa tá lá com uma coisa remoendo ali no coração e tal, e quer falar e não consegue, e fica aquela coisa e gera uma confusão. Eu mesma retenho alguma coisa, mas isso é só pro pior. Porque vai fermentando. Quando eu falo, eu tiro do meu sistema, eu esqueço aquilo ali e depois a gente vai trabalhar nas consequências. Mas quando eu não falo, acontece alguma coisa e eu retenho pra mim, achando assim, não vamos deixar isso pra lá, não vamos fazer questão com isso, não sei o que. Essa coisa fica no meu coração e ela vai fermentando. Então assim, eu creio que qualquer confusão, qualquer dilema, qualquer desavença que tiver, ela pode ser resolvida com diálogo. Sem o diálogo é impossível. Não tem como você orar, só falar com Deus e dizer, ó, Senhor, resolve isso pra mim. Sim, ele vai resolver, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa entregar isso, mostrar isso pro seu esposo ou pra sua esposa, no caso, e mostrar o que você está sentindo. E aí Deus vai trabalhar em curar, em perdoar, né? Porque eu acho que o perdão é um dom de Deus, né? Muitas pessoas não conseguem perdoar. E perdoar é uma decisão, mas perdoar não acontece, vou perdoar e de um dia para a noite você perdoa. Não. Perdoar é um processo e Deus vai trabalhando em você quando você decide perdoar. Porque o perdão não é pro outro. Às vezes a gente retém o perdão porque acha que a pessoa está se beneficiando. Não, fulano fez isso comigo, aí eu não vou perdoar não. Mas o perdão é pra você, é pra que você não carregue aquele peso. Porque às vezes a pessoa diz uma coisa, nem sabe, nem lembra o que falou e você tá lá só com aquele peso, remoendo aquilo ali e só faz mal pra você mesmo. Quando se tem o diálogo, todas as coisas vão se alinhando, vão se ajustando. Porque afinal de contas são dois seres humanos, imperfeitos, e que um vai fazer com certeza algo que vai chatear o outro. E se naquele momento não for falado, não for dito aquilo que magoou, pode ser que a pessoa continue repetindo aquilo. Então é necessário que haja o diálogo. E outra coisa, para haver diálogo sempre tem que ser com cabeça fria, tá? Não adianta inventar de dialogar com um dos dois de cabeça quente, ou pior, os dois de cabeça quente. Deixa realmente a poeira baixar. Mas sempre tentem fazer isso o mais rápido possível, não tentem postergar esse diálogo, tá? Para que essa situação se resolva da melhor forma possível. Então, nada de cabeça quente, mas sempre tentando ser o mais breve possível para ajeitar as coisas. Qual foi o maior desafio na convivência do casal? Eu acredito que o maior desafio da gente foi realmente se acostumar com a forma do outro de agir. Eliane, ela é mais, digamos assim, apressada, no sentido de querer fazer as coisas de imediato, de querer correr atrás de tudo a 220 por hora. Não que ela seja hiperativo sou eu. Mas é que ela quer resolver tudo muito rápido, muito apressado. Mesmo que as coisas sejam daqui a, 2 anos, 5 meses, ela já quer fazer tudo hoje. E eu já tenho esse jeito mais paciente, dizer, não, calma, vamos sentar, vamos ver o que a gente precisa fazer para agora. Não precisa essa ansiedade toda, não precisa essa agonia toda. Mas eu acredito que seja justamente a gente se adaptar ao outro. Ela, como tem esse ritmo mais acelerado e eu puxava um pouquinho mais, a gente meio que se amoldou um ao outro. Ou seja, nem pra lá demais, nem pra cá demais, a gente foi começando a caminhar juntos. E no caso a gente foi se equilibrando, porque no início ele dizia tudo que eu queria fazer, eu dizia, vamos fazer isso, não sei o quê. Aí ele fazia assim, não, vamos orar. Eu dizia, sim, mas vamos fazer o quê? Certo, vamos orar, estamos orando, mas... E o que mais? Porque eu pensava, a gente tem que fazer alguma coisa. O primeiro pensamento dele tá certo, orar. O meu primeiro pensamento era o que é que eu posso fazer e depois que eu fizer tudo que eu tenho pra fazer, aí eu vou orar. Era mais ou menos isso, eu tenho que esgotar tudo que eu tenho que fazer e depois eu vou orar. A ordem estava errada, né? Primeiro a gente tem que orar. E hoje em dia eu tenho até medo. Eu criei um medo de agir sem orar antes, porque por várias vezes eu fiz alguma coisa, tomei alguma atitude. Tomei alguma... Eu me lembrei do vídeo do brócolis. A mulher fala, o brócolis é o segredo. A oração, gente, ela deve ser a primeira atitude que a gente tem que tomar diante de qualquer situação, né? Primeiro você ora e entrega a Deus, Senhor, e agora o que é que eu faço? Às vezes, o que Deus vai mandar você fazer é
contra-intuitivo, né? O que você não faria. É uma coisa assim que você diz, não, Senhor, isso não tem nada a ver, mas faz todo sentido diante do plano de Deus. Então hoje eu sou aquela pessoa que tem medo de agir antes de orar, porque eu já quebrei muita cara por causa disso. Às vezes é um detalhe, uma coisa besta, que se eu tivesse esperado, sei lá, um dia, uma semana de oração e de muita dor de cabeça teria sido evitada. E Luan, ele já hoje ele além de orar, ele vai buscar uma solução. Então a gente conseguiu se alinhar, a gente dialogando. Eu puxava ele de um lado, ele me puxava do outro, e aí a gente foi se equilibrando. Hoje não tem mais essa diferença de eu querer agir impulsivamente e ele só querer ficar parado orando. Não, a gente equilibrou. Nós temos que orar antes de fazer qualquer coisa, mas a gente tá orando e buscando agir, né? Entendendo o que Deus quer de nós e a gente vai trabalhando com isso. Exato. Vamos lá, isso aqui é sobre maternidade, né? Paternidade no caso. O relacionamento acaba esfriando um pouco depois da chegada de um filho? Não é para o relacionamento esfriar depois da chegada de um filho. Não. Essa ideia que as pessoas têm de que o relacionamento esfria depois da chegada dos filhos é sinal que falta justamente aquele que a gente falou antes, o diálogo. Ou seja, não se conversou antes da chegada do filho, o esposo e a esposa, a respeito disso. Porque vai ser uma nova fase, vai ser um tempo de mudança, tem que haver compreensão dos dois lados, principalmente da parte do homem para com a mulher. Ele tem que entender que a esposa ela vai estar mais dedicada ao filho naquele momento, que ela vai precisar de mais cuidados ainda. Então não vai esfriar o relacionamento, e eu acho que pelo contrário, da gente se solidificou ainda mais com a chegada de Cecília. Eu tava até comentando com ele esses dias que eu acho que agora a gente tá melhor do que quando a gente era recém-casado, porque agora, digamos que às vezes quando é só o casal, são coisas do cotidiano, vamos sair tal dia, não sei o que, mais pra se distrair. Hoje a gente faz isso com intencionalidade. E aproveita assim mais os momentos, né? Exatamente, porque o tempinho que a gente tem, a gente já aproveita. É aquela coisa de assim, você tem o tempo todo livre e aí você relaxa quanto a isso. Como a gente não tem, então a gente busca criar momentos pra nós dois, e quando a gente tá nesses momentos, a gente aproveita o máximo, a gente tá ali consciente, vivendo aquele momento, porque a gente sabe que talvez o próximo vai demorar, né, caso aconteça alguma coisa. Esses dias mesmo nossa filha estava doente, adoeceu no dia dos namorados. Então assim, o que a gente tinha planejado para esse dia não conseguiu fazer. Só que quando a gente chegou em casa, que ela teve alta, que ela dormiu na caminha dela, a gente foi fazer o nosso jantarzinho como a gente tinha planejado e foi maravilhoso, graças a Deus. O relacionamento da gente não esfriou, ele mudou, ele melhorou. Porque assim, eu admiro ele muito mais, porque eu vejo ele como pai, eu vejo o cuidado que ele tem com a nossa filha e comigo. O homem que ele se transformou depois de ser pai, eu admiro ele muito mais por isso. E a recíproca totalmente verdadeira também. E eu acredito que ele me vê da mesma forma. Então assim, o combinado não sai caro, né? Voltando à questão do diálogo. Se você não teve esse combinado com seu esposo, ou com a sua esposa, né? Se for um homem assistindo, se você não teve esse diálogo de dizer assim, vamos fazer assim, tal dia a gente faz isso. Se vocês não tiverem esse combinado, realmente vai ser um pouco difícil, porque cada um quer ver o seu lado, né? Eu tô cansada, eu também tô cansado. Mas se a gente tivesse combinado antes, né? Se a gente dialogasse, pra mim não tá legal desse jeito, vamos ver o que a gente faz pra adaptar, pra ficar bom pros dois. Se tiver ruim pra um dos lados, e geralmente o lado mais que fica mais ruim é o da mãe, né? Se tiver ruim pra um dos lados, você não tem energia, não tem força pra fazer direitinho as outras coisas que você gostaria de fazer. Então assim, a mulher ela tem que ser mãe, tem que ser mulher, tem que ser esposa, tem que ser dona de casa, né? Às vezes a mulher tem que até suprir a casa, né? Tem mulheres que saem pra trabalhar. Graças a Deus, eu não é o meu caso, eu fico em casa cuidando da minha filha, mas junta tudo isso e a mulher no final resta pouco para o marido, e o marido fica, esfriou o relacionamento, certo, mas tem muito peso nas costas dessa mulher, então tem que dividir, tem que ver o que é que faz para equilibrar, e você vai ver que a sua mulher vai ficar muito mais disposta a estar com você, a lhe dar carinho, a lhe dar amor, porque ela vê em você um colaborador, né? Vê em você um pai participativo, um esposo compreensivo, e isso faz com que o amor dela aumente muito mais. E outra coisa que a gente não pode esquecer é que, por mais que aquele momento seja realmente a mãe voltada para o filho, os filhos não são mais importantes do que o cônjuge. A pessoa mais importante para mim é minha esposa. Depois vem Cecília, minha filha. O fruto jamais vai ser mais importante do que a árvore. A gente tem que ter isso em mente. Então, às vezes, a gente quer doar tanto pro filho e esquecer do cônjuge. Isso aí é um erro que realmente acaba esfriando muitos relacionamentos. Então, isso é algo que tem que ser realmente conversado e dialogado para que as pessoas
tem um relacionamento bom após a chegada dos filhos e nada se esfria. E aí uma pergunta na mesma linha, que é aqui, ó. Diga algo a respeito de dormir com os filhos no mesmo quarto. A gente não fez isso. Desde antes do nascimento de Cecília, a gente já tinha conversado sobre isso. E disse, olha, Cecília não vai dormir no quarto com a gente. Não é nem no quarto, na cama com a gente. Porque nos primeiros meses você não pode deixar a criança sozinha, né? O bebê sozinho. O primeiro mês, ou foi 15 dias que a tua mãe 15 dias. Aí 15 dias a mãe de Luan, 15 dias a minha mãe ficava dormindo no quarto dela, ela dormia sempre no berço dela. E quando minha mãe foi embora, né, que ela não podia mais ficar aqui dormindo aqui, aí a gente foi dormir no quarto com Cecília. Só que aí, quando a gente viu que ela dormia bem a noite inteira, né, ela tinha essa segurança, não tinha medo de ficar no berço, aí a gente foi pro quarto da gente. Exato, eu acho que o quarto do casal, ele tem que ser realmente o quarto do casal. A cama do casal é a cama do casal. Então a gente já tinha definido isso, que Cecília não iria dormir na cama com a gente e nem tampouco ficar dormindo no nosso quarto. Então o que é que a gente fez? Durante um tempo, realmente a gente foi dormir no quarto dela. Tinha uma cama de apoio e tinha o berço dela, Cecília ficava no berço, a gente ficava dormindo naquela cama de apoio. Espremidos, né? Espremidos, ainda bem que tem ar-condicionado. De conchinha. E aí foi durante esse tempo que Cecília foi se adaptando a dormir sozinha. Quando chegou a idade que ela já poderia dormir sozinha, que até a pediatra disse, ó, Cecília já consegue dormir só, a gente deixou e a gente viu que deu super certo. Até hoje ela dorme no quarto dela. Pelo contrário, se a gente tiver num quarto que Cecília tiver, ela acordar já era, ela não dorme mais porque ela vai querer vir pra gente, vai querer brincar. Então, foi a melhor coisa que a gente fez. Acostumou desde cedo a ela não estar com a gente dentro do quarto. Ela nunca dormiu na cama com a gente. Assim, minto, eu acho que teve umas 2 ocasiões, mas porque ela não estava conseguindo dormir, inclusive a gente estava até viajando nessas ocasiões. Então eu acho que pelo ambiente ser diferente, tal, ela ficou meio assustada, não sei. E aí meio que pra não passar a noite inteira com ela no braço andando pela casa e ela não acordar as outras pessoas, a gente botou ela ali. Ela mamava ainda na época, ela ficou mamando, adormeceu, eu adormeci também e ficou por isso. Mas a gente não deixou que isso se prolongasse. Então assim, nas noites em que era difícil, né, não vamos dizer que ela dormiu a noite inteira todos os dias, não, tinha noites difíceis. Mas eu ia pro sofá na sala, ficava com ela aqui sentada, eu ficava sentada até a coluna torar, mas eu dizia, eu não vou dormir com ela. Eu tinha medo de dormir por cima dela, eu e Luan, a gente não ia conseguir relaxar, eu não ia conseguir dormir. Eu sou a pessoa que eu preciso dormir bem pra ter um dia bom. Isso, por isso que a gente tem até um combinado. Se Cecília acordasse durante a noite, que não fosse questão de fome, eu que ficava com ela. Por quê? Porque eu sei que no outro dia eu iria trabalhar e a Liane iria ficar com Cecília. Então, para não sobrecarregar ela, durante a madrugada eu pegava a Cecília, como é até hoje. Cecília acorda, eu vou pra lá, pego ela, porque eu sei que no dia a mãe dela vai estar o dia inteiro com ela. Repetindo até, tudo isso foi conversado e dialogado e decidido desde antes. Sempre tive dificuldade com sogras. Qual o conselho para não ser grossa, mas saber me impor? Eu, particularmente, amo minha sogra. Minha sogra é um amor. Gosto demais dela. Beijão, sogra. Beijão pra minha sogra também, Selminha. Se há uma situação, ela vai conversar com a família dela e eu vou conversar com a minha. Se há uma situação de impasse, nós é quem vamos resolver isso diretamente com eles. Por exemplo, se tivesse alguma situação de impasse entre a Eliane, minha mãe, a Eliane, meu pai, minha irmã, eu que vou chegar e falar com eles, particularmente, da mesma forma que se tiver uma situação de eu chegar e dizer, olha, não gostei da forma que sua mãe agiu ou que seu pai agiu, então ela é quem vai conversar com eles. E isso aqui é importante, saber se impor é realmente aprender a dizer não. Tem certas coisas que você precisa saber se impor dizendo não. Você não precisa ser grosso, você não precisa ser útil, você só vai dizer, eita, tal coisa. Não. E acabou. É o que eu sempre digo à minha esposa. Eu tenho muita dificuldade com isso, com dizer não. Aí eu fico calada. E quando ela diz não, ela sempre quer justificar. Eu digo, o não é uma resposta completa, não precisa de justificativa. Às vezes, por exemplo, alguém pergunta, Eliane, vamos pra tal lugar? Ela, não, por conta disso, e começa a falar. Eu digo, amor, é só dizer, não quero. Acabou. É porque eu acho grosseria quando você diz não e não diz mais nada. Não. Vamos pra tal. Não. Olha, vamos fazer isso. Não. Eu acho assim, fica tão grosso. Eu acho, né? Aí eu tento dar justificativa e às vezes eu não digo não. Eu digo assim, não posso hoje, mas depois vamos fazer isso. Eu tento, digamos que aplacar. Eu não consigo. Eu tô trabalhando nisso, tá, gente? Não se aproveitem de mim. Eu tô tentando aprender a dizer não. E agora, assim, em vez de eu dizer que sim, ou dizer que não sei o quê, quando eu quero dizer um não, às vezes eu fico calada. Depois, eu vou, por exemplo, a pessoa me pergunta uma coisa agora, e a primeira resposta é não. Deixa eu pensar, deixa eu falar com meu esposo, não sei o quê. E aí, depois, eu vou no celular e digo assim, mulher, não vai dar não, viu? Porque eu fico assim,
Eu tenho que me preparar pra dizer não, mas eu tô começando assim, gente, eu tô indo aí. E voltando à questão da sogra, não precisa necessariamente a gente se impor, né? Eu não preciso me impor com a minha sogra, nem Luan se impor com a minha mãe. Cada um sabe como lidar com a sua família. Tem famílias que são mais do diálogo, tem famílias que são mais do grito. E até pra não ter essa racha de tipo, a esposa de Luan separou ele da família dele. Não, não é assim. Cada um vai resolver porque a gente, como eu disse, dialoga muito. E aí se tem alguma coisa que não tá legal, a gente conversa um com o outro e cada um vai resolver com as suas respectivas famílias. A pessoa perguntou aqui, não é uma pergunta, né? É uma afirmação, mas a gente fala sobre isso, né? Sobre o medo de ficar sozinha, né? No caso, uma pessoa solteira com medo de não casar. Primeiramente, tenha calma, você ainda é jovem, tá? Ainda tem tempo para você encontrar alguém. E cuidado com esse medo de ficar só para não causar um desespero e você sair procurando e atirando para tudo quanto é lugar e procurar no lugar errado. Achar uma pessoa errada, tá? O medo de ficar só não pode lhe causar impaciência, o medo de ficar só não pode deixar você tomar decisões precipitadas. Quanto a essa questão aí, ore e entregue ao Senhor. Diga, Senhor, eu quero arrumar uma varoa, eu quero arrumar um varão. Entregue realmente nas mãos do Senhor. Ore, tente enxergar em você o quanto de proximidade você dá para algumas pessoas que estão tentando chegar. E que sejam também pessoas boas, tá? Pelo amor de Deus, investiga essa pessoa que está chegando. Vai orando, vai buscando. Quando você está nos caminhos do Senhor, tudo vai se encaixar. Vai nos caminhos de Deus, vai orando, entregando ao Senhor que vai aparecer. Toda panela tem sua tampa. Uma hora a tampa aparece. A não ser que seja uma frigideira. Eu mesma, particularmente, eu sou, graças a Deus, muito feliz no meu casamento. E aí eu quero que todas as pessoas sejam felizes também no casamento, né? E às vezes tem amigas que vêm se aconselhar comigo, vêm perguntar alguma coisa e tal. E eu tentar ao máximo fazer com que esse casal, eu não sou aquela amiga que vai dizer assim, mulher, faz isso, não deixava que se fosse comigo não sei o que, a gente tenta juntar, né, ao invés de separar. Deus tem algo pra cada um de nós. Então assim, se você tem o desejo de se casar, eu creio que é da vontade de Deus também que você se case. Agora, se você começa tomando decisões erradas, você só tá atrasando a sua felicidade. Com impaciência, você busca no lugar errado, você aceita qualquer coisa que vier na sua frente, você aceita condições de um relacionamento que não agradam a Deus. Tudo isso vai te distanciando da promessa do Senhor. Então, se você quer encontrar alguém, se você tem medo de ficar sozinha, se você quer que Deus te apresente a pessoa certa, então se consagre. Antes de conhecer Luan, assim, pra namorar, então, antes da gente se envolver mais, eu tinha feito um propósito com Deus de me concentrar apenas nele e de buscar somente ele, de não conversar com ninguém, assim, com esse intuito de namoro e tudo mais. E aí, quando acabava o meu voto com o Senhor, ele apareceu. Então foi uma coisa assim, bem... Quando eu terminei de me consagrar, Deus mandou Luan. E isso não é uma receita. Cada um vai ter a sua história, né? O Senhor vai apresentar a cada um a pessoa certa, da forma que fizer sentido na vida daquelas pessoas. Mas tenha em mente que, em primeiro lugar, é fazer a vontade de Deus na sua vida. Você precisa também abrir seu coração. Às vezes a gente tem uma lista, né? Eu quero que seja assim, 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 assim. E a gente perde as oportunidades que o Senhor está nos dando. A gente perde de conhecer a pessoa certa e a gente busca só aquilo que a nossa carne deseja. Fulano não é tão bonito, tal. Ele é crente, ele é trabalhador, ele é um menino inteligente, ele é um menino respeitoso. Mas não é assim, não é aquele estilo que eu queria. Aí você vai e perde de receber a bênção do Senhor, de ser realmente feliz, porque você está buscando uma capa, um modelo daquilo que você criou na sua cabeça. Às vezes nem é aquilo que Deus quer pra você. Então é isso, gente. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Antes de sair, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com alguém que você conhece, que você acha que vai gostar desse conteúdo. Segue o canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação aqui, nenhuma atualização do canal. E me segue nas outras redes sociais que estão aí embaixo. Eu vou deixar as redes sociais de Luan também, se você quiser segui-lo. E antes de encerrar, a gente quer deixar aqui um versículo para o teu coração. Efésios capítulo 5, do versículo 21 em diante, diz: Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposa, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do corpo, a igreja. Assim como a igreja é sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem sujeitar-se em tudo ao seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Verso 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Até porque se não amar a esposa,
fica difícil pra você, né? A Bíblia não mente, a Bíblia não erra. É a verdade absoluta. É a verdade absoluta. Então, obrigada, gente. É isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima.